E vamos lá, assim, o meu intuito é a cada 15 dias fazer uma live com algum profissional, uma pessoa de universo diferente, de uma área diferenciada e tal, e trazer, né, quem é a pessoa, o que ela faz e tal. Eu tô com uma ideia muito boa e com muitos convidados assim bem bacanas de diferentes áreas e acho que a galera vai gostar, vocês vão gostar muito. Nossa, minha mãe entrou, olha isso. Ok, já são 5 em 1. Eu vou tentar agora conectar com o Chico Bretas. Eu vou dar só falar um pouco do entrevistado de hoje, né? Não é bem entrevistado, porque a minha intenção é só bater ter uma conversa informal e tal. Ele é chamado Francisco Antônio de Souza Bretas. Ele é ator, dublador e diretor de dublagem. Ele é nascido no dia 6 de janeiro, nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas já vive em São Paulo há muito tempo. E começou a carreira como dublador em 1987 na extinta Alamo. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui agora, peraí. Como é a minha primeira vez, talvez aí eu passe perrengue aqui pra achar. Peraí. Alguém sabe como eu convido, como eu faço pra convidar o... Ok, ele tá aqui. Chico, bem-vindo. Como é que eu faço agora aqui? Eu mando... Como eu faço para aceitar a tua solicitação? Nossa, nervoso. Ele já tá na área, galera. Já tá me vendo aqui, já tá junto. E vamos lá. Só tô agora no aguardo aqui para ver como é que eu faço. Clica em cima. Onde? Não tô achando aqui o lugar para poder convidar o Chico. Go live with... Ok. Nossa, que emoção falar com esse camarada, esse monstro da dublagem. Bem-vindo. E aí, tudo bem? Só agradecer a você, né, pelo seu tempo, por esse espaço, por confiar, né? E é uma honra falar com um profissional como você, que, sabe, sua voz assim é inesquecível para muita gente, e assim, é uma honra mesmo. Muito obrigado. Honra toda minha pelo convite, ainda mais agora sabendo que é a sua primeira live. Nossa, galera, fecha o olho e só escuta esse homem falar. Vem tanto personagem conhecido na nossa cabeça, né? É uma voz viagem assim, no tempo, né? uma viagem no tempo e no presente também, né? Tô aqui, Sim. ó, celebrando esse momento com um vinhozinho, Oba, né? saúde. Então, como tá sendo esse processo da pandemia, assim, para você? Olha, eu tô já há alguns meses, uns 4 meses em casa, né? Não saio para nada e tenho trabalhado em casa. Graças a Deus, o meu trabalho permite que a gente faça essas gravações em casa, né? E eu tô como todo mundo, meio atônito, né? Porque é uma coisa que nunca aconteceu na vida de ninguém. É uma Uhum, situação absolutamente nova, né? uhum, Eu acho que é um tempo também de todo mundo refletir um pouco a respeito do que tem feito da própria vida, né? sem dúvida. Porque essa falta, por exemplo, de abraço, de não estar com os amigos e de abraçar, eu acho que é o que mais faz falta, né? Esse contato Exatamente. humano. E o Exatamente. mundo já vinha vindo aí ladeira abaixo já há algum tempo, né? Então parece que essa pandemia é um freio e para fazer com que também a gente possa refletir um pouco, né? É Do verdade. objetivo na vida, o que cada um tem feito, E é o que cada um deseja, engraçado. né? O engraçado é que as pessoas antes da pandemia viviam sempre ao telefone, viviam sempre ocupadas, e depois da pandemia, quando se viram presas, é que sentiram falta do contato físico, do olho no olho, de estar lá junto, presente, né? É bem interessante Sim, isso. É. é. A gente sempre tinha uma frase pronta dizendo não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu não sei como é, mas aqui em São Paulo é muito essa coisa de a gente se encontra com amigos, né? Você fala, Uhum. puxa vida, que saudade, queria tanto te ver. Vamos marcar alguma coisa? Vamos sim. E isso fica, se alguma coisa, mesmo você gostando da pessoa, mesmo você querendo estar com a pessoa, isso fica para a semana que vem, para a semana que vem, para a semana que vem. As relações como um todo, né? Essa sociedade meio capitalista, trabalhar, dinheiro, 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 comprar, comprar, Total. comprar, dinheiro, 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 dinheiro. É só isso que a gente faz o dia inteiro. E a vida não é isso, né? Quero crer que a vida não seja isso. Sem Eu dúvida acho que que é não. preciso, é preciso trabalhar menos e curtir a vida mais,
A vida é e muito poder... curta, muito passageira, É. né? Pena que algumas pessoas só se dão conta quando já é um pouco tarde para isso, né? Exato. Quando você está lá já na velhice, ai, puxa, devia ter feito isso e É aquilo. aquela a Ah, famosa frase, né? A gente só dá valor quando tá perdendo, né? Quando a pois gente se é. realiza numa situação que a gente não queria estar, é que vem tudo isso na cabeça. É verdade. É. Então é um E tempo de reflexão, né? isso. Então vamos falar um pouco assim da tua carreira lá no início, né, na Alamo, como dublador, nesse caso. Para quem não Sim, sabe, eu tenho aqui a lista, entre comece a outros falar. e vários filmes conhecidos. O Francisco Bretas, ele dublou. Você fez Crepúsculo também, né? Uma participação no filme Fiz, Crepúsculo. fiz. Guerreiras Mágicas, que eu assistia também, adorava. Comando Estelar Flashman, da extinta Alamo, que foi onde eu acho que você Sim. começou, né? Como dublador. Foi a primeira série. Isso. Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, eu era para ter trazido meu boneco aqui. Eu tenho todos os bonecos de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive o do Yoga. O Francisco Bretas fez a voz do Yoga, o famoso Yoga de Cisne. E só me fala um pouco como foi assim a tua carreira, a transição de ser um ator para a dublagem, para o mundo da dublagem. Eu já fazia teatro há alguns anos, né? Já estava na carreira de ator há alguns anos, e aí eu recebi um convite de um colega meu de cena, que era um outro ator, que já estava na Alma há um tempo, fazendo estágio. Ele já tinha começado a trabalhar, Eduardo Camarão. E ele me convidou para ir lá conhecer. Ele falou: aparece lá para fazer estágio. Eu não tinha pretensão nenhuma, nunca, aliás, nem sabia como funcionava. Uhum. Sempre curti muito dublagem, sempre gostei muito, guardava as vozes todas da infância, né? Não sabia o nome dos dubladores, mas quando mudava de uma série para outra, eu sabia que aquela voz era daquele personagem e tal. E também, Uhum. como todo mundo, apaixonado por algumas vozes, né? Que marcaram minha vida e marcaram minha infância. E aí eu fui para Alamo e comecei a fazer um estágio lá. Mas era um Fiquei mais... sonho de quando criança ou não? Nunca. Não, não, não. Não. Eu nunca sonhei em ser ator, nunca sonhei em ser dublador. Isso não é uma coisa que eu pensava em fazer. Isso foi acontecendo, essa paixão na minha vida, a partir do momento, por exemplo, na escola, uma primeira experiência que fui chamado para fazer um personagem histórico, né, na escola, na primária, né? E no caso era Tiradentes. Precisavam de um ator, me botaram lá. Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. E aí fui fazer Tiradentes. E eu gostei daquela atenção. Eu que sempre fui meio invisível, né? Vamos dizer assim, nunca ter Uhum. sido notado e percebido, uma família também grande e tal. Então eu tinha muito essa carência de ser notado, de existir, né? E isso não acontecia. Então na escola, quando eu me colocaram lá como Tiradentes, e, e eu me apresentei lá, e toda a escola olhando para mim, olha, eu gostei disso, entendeu? Eu Não bateu gostei de aquela ser timidez assim na hora, não? Claro, imagina, claro, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui absolutamente tímido, né? Fui uma criança tímida, um jovem tímido, um adolescente tímido. E ainda sou tímido um pouco até hoje. Pode não parecer, mas ainda tenho uma certa timidez. E só que a minha profissão, ela exige que você seja comunicativo, que você fale, que, né? Não tem essa história de ser tímido, não. E aí as coisas foram acontecendo. Eu descobri que eu fazia teatro e a coisa de estar no palco era uma coisa que eu fazia com certa facilidade. E eu descobri isso, eu não sabia que eu tinha esse dom. E eu fazia no fundo do quintal, para os amigos, para a molecada, E a e família estava geralmente. tranquila com relação a fazer teatro, a estudar teatro. Sim, a minha mãe me deu maior força. Eu perdi o pai muito cedo, eu perdi o pai com 12 anos. E quem segurou a onda e quem deu maior força foi minha mãe. Minha mãe sempre foi muito além do tempo dela e romper limites, romper barreiras, um pouco contestadora, um pouco, todo mundo vai por aqui, eu vou por ali. Uhum. Claro que as pessoas assim pagam preço por isso, né? Mas eu também Verdade. sou um pouco isso. Então ela me incentivou muito na história, na carreira teatral, e ela me deu força, e pagou curso de teatro para mim, meu padrasto também. E aí foi indo, as Nossa, que coisas foram legal. indo. E eu descobri que eu tinha talento, que eu tinha uma facilidade para fazer isso, que funcionava. Muito inseguro, sem muita certeza, mas fui estudando, fui. Na verdade, eu aprendi fazendo muito, fazendo várias vezes, fazendo teatro para criança, que eu fiz muitos anos teatro para criança. Tudo isso E em Minas aí, Gerais, em Juiz de Fora ainda, né? não, tudo em São Paulo.
Ah, tá. Então, quando É. ocorreu a mudança de Juiz de Fora, Minas Gerais, para São Paulo? Em que momento Sim, a isso minha ocorreu? mãe se casou lá e ela se casou com um rapaz muito mais novo que ela e aí Juiz de Fora ficou pequeno demais para ela lá. Muito preconceito, os pais dele também e tal. E ela veio para São Paulo com ele, se casou com ele e veio para cá. Uhum. Contra a ideia dos pais dele, que nunca foram a favor, porque ela tinha praticamente a idade da mãe dele, né? E você era uma E as criança pessoas, ainda, né? não, eu já tinha uns 14, 15 anos. Ah, Um tá. adolescente. É. E aí as pessoas todas diziam, olha, isso não vai dar certo para ela, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. E viveram 30 anos juntos e o casamento só acabou quando ele morreu. Nossa, que legal. Então deu certo, a coisa de diferença de idade era só uma coisa que era um preconceito na cabeça das pessoas. E ela viveu uma vida com ele, inteira, intensa, né? As Se pessoas têm amava mania, muito e né, de tal. seguir aquela regra que é imposta para todo mundo viver. Ah, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que casar. Sabe, aquela coisa que se impõe, né? E muita gente Sim. sofre com isso. E eu vejo que o mundo Ah, está mudando muito. Assim, as pessoas estão sendo mais elas mesmas. que E isso bom, é né? bom, né? Então, é. Porque, como você disse, a vida é tão rápida, e se a gente for viver do jeito que as pessoas acham que a gente deva viver, é muito frustrante, né? E a minha mãe, Exato. como sempre, quebrou barreiras e não se prendia muito a esses tabus e regras e caixinhas, onde cada um tem que ficar. Eu também sou muito parecido com ela. E sempre fui eu mesmo, e o próprio teatro mesmo. Né? Eu lembro que uma época eu estava trabalhando fui concursado numa empresa de água e saneamento aqui, chamada Sabesp, em São Paulo, e fiquei lá 4 meses, era um salário muito legal, era um serviço que eu poderia morrer lá, ficar a vida inteira, que eu nunca ia ser mandado embora, era o sonho de qualquer Aham. brasileiro mediano, e eu entrei, e aí um dia, eu já tinha feito teatro, aí eu parei de fazer teatro, eu estava de saco cheio, por várias coisas, e pintou isso, eu falei, não, eu preciso de estabilidade, eu preciso de dinheiro, eu tenho que pensar no futuro. E o teatro pingava dinheiro, esse mês tinha, mês que vem não tinha. E aí entrei para a Sabesp e fiquei lá. Era um serviço bem medíocre, na verdade, bem burocrático, mas tudo bem. Estava ótimo, tinha contato com os caras que trabalhavam lá, Uhum. e era divertido, e conhecer gente e tal. E aí um dia um produtor de teatro, um diretor, me ligou, me oferecendo um trabalho. Vamos supor que eu ganhasse R$ 3.000, vamos supor. Era dinheiro da época, eu não me lembro mais quanto era. E aí ganhava na Sabesp uns R$ 3.000. E aí ele falou, eu estou montando uma peça, queria muito que você fizesse. Eu falei, não, não, eu parei, eu não vou fazer teatro, eu estou trabalhando aqui, eu estou na Sabesp, eu estou feliz. Não, não, mas eu queria que você fizesse, tal, tal, tal. E aí ele perguntou, quanto você ganha na Sabesp? Eu falei, ganho 3.000. Ele falou, pois eu te pago 6.000 para você fazer a peça. Eu falei, top. Uau. Na hora eu topei, entendeu? E aí eu fui até o Com quantos chefe lá anos? e 18, pedi. 19? Tinha 22 anos. Uau. Aham. É. E aí eu fui lá no chefe, lá no gerente, e pedi as contas. Ele ficou estarrecido. Ele falou, eu trabalho aqui há 40 anos, nunca ninguém entrou nessa sala para pedir as contas. Nunca. Eu falei, pois então você é o primeiro. Ele falou, mas você tem certeza? A Sabesp vai te dar uma segurança, uma estabilidade, um emprego, funcionalismo público? Eu falei, tenho certeza. Eu vou fazer o que eu gosto, estão me pagando o que eu quero, então eu vou fazer o que eu gosto e o que eu nasci. Aí ele confessou para mim que ele também, na sua juventude, ele tinha sido músico e adorava tocar baixo, e Nossa. por pressão da família e dos pais, ele teve que abandonar a banda e entrar para a Sabesp. Então ele se solidarizou comigo e falou, cara, se eu tivesse tido a sua coragem, eu certamente não estava atrás dessa mesa, infeliz Olha que como eu legal. estou hoje. É. Olha E que aí legal. foi legal isso, essa passagem. E aí eu fui fazer teatro, não parei mais. E como veio a dublagem? Em que momento da tua vida? Como chegou a É, dublagem? eu já estava fazendo teatro em São Paulo já há uns 8 anos, 7 anos mais ou menos. E eu comecei a fazer teatro. Aliás, comecei a fazer teatro acidentalmente pelas mãos do Nelson Machado, da mãe dele, que é um Uhum. dublador também, um dublador do Kiko e tal. Uhum. E aí eu comecei a fazer teatro com a mãe dele, lá na cidade para onde eu tinha ido, que era Diadema e tal. Depois, ele um dia perguntou para mim, você quer fazer teatro profissional? Eu falei, eu quero, né? E aí ele me trouxe para São Paulo, porque a cidade de Diadema fica no Grande ABC. Então ela é uma cidade na periferia de São Paulo, chamado Grande São Paulo, uma cidade satélite, vamos dizer assim. Uhum.
Então eu passei a frequentar São Paulo e era a Vicky Militello, uma grande atriz de família circense, fez televisão, fez Globo e tal. E eu comecei a fazer teatro com ela. É claro que eu não ganhava nada, né? Ganhava pouquíssimo, quase nada. Mas a experiência de você se maquiar, colocar uma roupa e estar no Dinheiro teatro não todas as paga. noites, Dinheiro não o paga. dinheiro não paga, né? Não. E esperar quem fosse chegar, sabe? Você não sabia se ia ter público, se não ia, um teatro minúsculo, e, sabe? Um teatro escondido em algum lugar. E as pessoas do teatro, né? Para mim, mineiro, saindo do interior, de um vale de montanhas, você se deparar com uma megalópole como São Paulo, com tanta diversidade, com tantas ideias, com tantas cabeças, e essa liberdade desses atores, né? Na minha casa a gente nunca falou palavrão, minha mãe nunca permitiu que se falasse palavrão, só ela falava e minha avó, uns 2 ou 3. E lá, todo mundo falava palavrão com uma sinceridade, com uma facilidade. Começando pela palavra merda, né? Que é boa sorte. Pois é, que é a sorte para o teatro, né? É. E aí foi muito libertador, sabe? São Paulo, para mim, foi muito libertador, mudou a minha cabeça, mudou a minha vida e o teatro, sobretudo. Mas como foi se ver no estúdio, tendo que dar a voz, né? Assim, na primeira vez, fez algum curso ou só caiu e... Não. Eu, na verdade, eu fui como eu te disse, o Eduardo Camarão me chamou para ir lá fazer um estágio, eu fui fazer um estágio e fiquei lá com a Nair Silva, que é uma dubladora. Enfim, e fiquei lá fazendo estágio uns 3, 4 meses, assistindo as feras da dublagem, né? Meu primeiro contato foi incrível, porque eu ficava no hall da Alamo e ficavam passando vários atores de Hollywood, vários personagens de anime e vários heróis. E era um mundo mágico, porque aí você olhava para a pessoa, você nunca tinha visto a pessoa na vida. E mas reconhecer a voz. A voz que saía de dentro dessas pessoas era tocante, era emocionante e é uma magia mesmo. Porque é uma voz que você convive a vida inteira e sem ter contato com o artista. Então, quando você está diante do artista e aquela voz que te é tão querida e tão cara sai de uma pessoa que você nunca viu, é mágico, né? É mágico. É apaixonante. E aí comecei a fazer estágio lá. Um dia ela me botou para fazer um teste de um filme lá. Era uma cena complicadíssima, de uma discussão entre mãe e filho. Lembra o nome do filme ou da série? Ou... E eu acho que era um filme, chama Maravilhas em Hollywood. Era um troço assim. Que era sobre uma crítica famosa dos anos 30 e 40, Hedda Gabler, não sei o nome, não lembro direito. Vou errar se tentar reproduzir. No entanto, o filme era sobre ela, e era uma relação dela com o filho ia para a guerra, ele tinha se alistado na guerra, e a mãe não queria. Então era uma cena curta e intensa, de discussão, né? E aí a Nair falou, ô garoto, vai lá, faz lá. E eu, na hora, estava sentado ali no escuro, levantei, eu falei, é a minha chance, ou vai, né? Aí eu me apoiei na interpretação, né? Porque a técnica, claro, eu estava vendo, mas nunca tinha feito. E aí eu fiz a cena. Mas tu já se achava com esse vozeirão ou nunca passou na cabeça? Não, imagina, nunca me achei nada. E, imagina, só era um garoto de 20 e poucos anos, vindo de Minas, tentando a sorte na cidade grande. E eu me lembro uma vez que eu tinha feito... eu fiz uma peça num concurso de teatro, enfim, no interior. E aí lá eu conheci um dramaturgo que ficou muito interessado no meu trabalho como ator, né? Sofredini, Carlos Sofredini, já falecido e tal. E ele me chamou para ir na casa dele, isso não é de São Paulo, era em outro lugar. E aí eu fui lá uma vez falar com ele. Aí, lá pelas tantas, ele perguntou para mim assim, você é ator, eu te vi no teatro, achei você um ator muito interessante. Me diga uma coisa, você acha que você é bom? E aí todo treinamento mineiro de uma vida inteira, seja humilde, não seja arrogante, não se ache grande coisa, né? Aí eu fiquei assim, pronto para dizer, eu acho... Na hora eu pensei bem, a pergunta dele era tão direta que merecia uma resposta direta. Ele me perguntou, você acha que você é bom? E eu disse, sim, eu acho. Eu acho que eu sou bom. Eu tinha tido provas disso, que o que eu fazia funcionava e as pessoas gostavam. Eu não podia vir com uma falsidade, uma mentira, uma falsa modéstia e dizer, não sei, eu estou tentando. Não, eu falei, eu sou bom. Eu sou bom, eu conheço o ofício.
Aí ele me deu uma resposta melhor ainda. Ele falou assim, pois então seja o melhor, porque todos os bons do Brasil vêm para São Paulo. E Uau. todos os bons do Brasil estão aqui. Então, de bom, tá cheio. Seja o melhor que você puder. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Nossa. De fazer a diferença, né? De fazer um diferencial. De fazer aquilo que você faz, mas ter uma coisa a mais que chame a atenção no meio das centenas de atores que concorriam na mesma idade que eu e tal. E aí, quando eu cheguei lá na aula e ela mandou pro microfone, eu pensei exatamente isso. Eu falei, eu tenho que fazer, tem que ser bom, e tem que dar certo, mesmo que eu não conheça a técnica, eu tenho que me basear na minha interpretação e procurar um registro vocal aqui que funcione para a cara desse rapaz. E deu certo. E ela gostou, e ela ficou impressionada, e eu não sabia dublar ainda, eu não sabia. Aquilo ali foi, ela me jogou na fogueira, né? E aí deu certo, e ela pegou e me indicou para o marido, que era o coordenador geral e era a pessoa que escalava as pessoas e dava trabalho para as pessoas. E ela falou, olha, esse garoto aí vai dar samba, esse garoto aí tem talento e tal. E eu estava desempregado nessa época, e ele me chamou para fazer. Ele falou assim, olha, Líbero Miguel é o nome dele. Ele falou, eu vou te dar um papel, mas você não pode faltar, tá bom? Não, tá bom. Não pode faltar. Quando você for escalado, você tem que estar aqui. Ok? Eu falei, tá bom. E aí ele era um personagem que era o Flashman, que era o Red Flash. E eu estreiei na dublagem fazendo Flashman. Entendeu? Uau, que responsabilidade. E ali foi a minha escola, ali eu aprendi. Tinham outros dubladores experientes comigo. Tinha a Lúcia Azevedo, que já estava na carreira há muitos anos, desde criança. Tinha o Eduardo Camarão, quem tinha me indicado, me convidado para fazer o estágio. E deu certo. É o mesmo frio na barriga de fazer teatro, tá lá no palco e tá no estúdio fechado? Dá aquele frio também na barriga, nervosismo e tudo isso, não? Dá um nervosismo, mas os frios na barriga são diferentes. Uhum. No palco, você tem uma multidão sentada lá fora com uma expectativa que vai assistir alguma coisa. E quem vai apresentar alguma coisa é você. Então, no teatro, quando você está na coxia, é igual a gente chama de coxia, né, os bastidores. Isso. É igual O palco é um abismo, né? O palco é um precipício, né? Você está um passo do precipício e quando apaga a luz você tem que entrar, você tem que mergulhar, salto livre e acreditar que você não vai se machucar. Então, para isso você precisa de coragem, né? Verdade. E não se intimidar diante do público. E fazer sentindo a pulsação do público, a respiração e o interesse, mas não ficar prestando atenção no público. É como se fosse um outro canal dentro da mente. Mas a conexão e a energia tá ali, é ao vivo, né? Você não sabe como vai ficar o resultado final. O tempo inteiro. Como o público vai aceitar, se vai aceitar e como vai ser. Deve ser bem interessante. Sim. Você acaba, por exemplo, é claro que você espera uma aceitação, mas eu não ficava nem contando. No palco, você nem fica contando se o público vai aceitar ou se não vai aceitar. Eles pagaram, entendeu, para assistir uma peça e você tem consciência do trabalho que você está fazendo. Se tá, ninguém é um idiota também, tem muitos idiotas, claro. Mas você entra, você tem que saber se você tá fazendo bem, se você não está. Né? As pessoas te falam, nossa, tá ótimo, nossa, tá ruim. Mas nunca dá para você descansar e relaxar e dizer, tá ótimo, posso deitar nessa rede. Não, quando o ator faz isso, ele perde a mão, ele despenca no abismo e aí se esfola inteiro, entendeu? Agora, falando em dublagem, me veio uma pergunta agora na cabeça. Será o que você acha de hoje as pessoas saberem quem faz a voz, a voz ter uma cara, ter um rosto? Isso ajuda no processo da dublagem ou isso perde um pouco da magia, saber quem é aquela voz? Qual a tua opinião? Eu nunca parei para pensar nisso, não. Eu acho que perde um pouco da magia no sentido de justamente de você saber a cara e você ligar a cara da pessoa ao personagem que você está vendo e a cara da pessoa não tem nada a ver. Agora, por outro lado, se é um bom dublador, você desliga disso imediatamente. Você passa a absorver o trabalho desse bom dublador e você assiste ao filme. Eu costumo dizer que o nosso trabalho ele é bom quando ele não é percebido. É verdade. Quando a pessoa não percebe que está dublado, ela embarca nessa viagem e assiste ao filme. E termina e diz, nossa, o Robert De Niro estava demais naquele filme.
Sim, quem estava debaixo também era o dublador lá, o Joãozinho, que estava dando alma para a expressão do Robert De Niro, entendeu? Então, já vi muito dublador melhorar muito ator medíocre. Mas também já vi ator destruir completamente o trabalho de um ator fazendo mal feito e tal. Mas, em geral, a dublagem brasileira é muito boa. Em geral, uma das melhores do mundo. E quem duvida disso é só assistir dublados em várias línguas na Netflix, que você vai ver que a qualidade não é tão boa quanto a qualidade do Brasil. Em sincronismo, interpretação. A gente tem uma tradição de rádio-teatro, né? A dublagem vem muito aí desse lugar. Então, os radioatores foram os primeiros dubladores. E isso nos deu uma escola, sobretudo em São Paulo e no Rio, né? Sem dúvida. Então, mas eu acho que não sei, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, as pessoas se gostam do meu trabalho, me acompanham e falam, olha, o Bretas fazendo. Ah, que bom, que legal, deixa eu relaxar e curtir o filme, por exemplo. Assistir o trabalho, além de você ver o trabalho do ator e ver a história, você também acompanha o trabalho do dublador que você gosta e que você curte há muito tempo. Entendeu? Eu tenho uma pergunta também que veio agora na cabeça. Como é estar no estúdio fazendo uma determinada cena e você não... Porque você tem que atuar, né? Até porque a sua voz, né, tem que passar a emoção. Mas como é estar lá, você não poder, ou talvez pode, não sei, se mexer e tal. Como fica a atuação? Só usar a voz ou você, de repente, você... Sabe, como fica isso, assim? Bom, primeiro que é uma coisa muito solitária, né? Você vai para o estúdio, você recebe uma escala de 1 hora, 2 horas. Se você recebe uma escala de 2 horas, 3 horas, você sabe que é um filme, você vai fazer o princípio. Nem necessariamente pode ser um filme, pode ser um programa da Discovery, uma série, mas você sabe que vai fazer um personagem grande. E você não sabe nada sobre o filme, absolutamente nada. Você entra lá no escuro. Você pode fazer um padre, pode fazer um tarado, você pode fazer um coelho, pode narrar a vida sexual dos tamanduás, você pode fazer um aventureiro, são várias coisas, né? Um bandido, um santo, e tudo na voz. Então você entra dentro do estúdio escuro, só você, com uma luz só no texto, o diretor fica do lado de fora em geral, e você fica com aquela luzinha no texto que você vai receber na hora, uma tela de TV na sua frente, que vai passar os trechos do filme, e ali o diretor te dá um briefing, né? Te fala sobre o que é, como é, o trabalho que você vai fazer, qual é a situação, qual é o ator, mas uma coisa muito rápida, quando dão, né? Alguns nem dão. Uau. É um filme sobre... Alguns falam assim, é um filme sobre máfia. Se vira aí, você entra lá. Vira nos 30. Nossa. Então você tem que ter um preparo rápido, instantâneo e entrar no personagem. É claro que a voz guia é a voz do ator. Ele já fez, está pronto na tela o que ele fez. Então você entende mais ou menos o que ele está querendo dizer. E você tem que dar tudo isso na sutileza, nos tons, no ritmo, mas indo em cima daquela boca. Indo ali naquela boca, acompanhando a boca. Então você tem que ir lendo, né? Porque não está decorado. Você tem que ter reflexo, leitura, dicção, interpretação e essa coisa do sincronismo. Que você olha aqui, lê e olha lá, olha aqui, olha lá. E faz. E é muito solitário, entendeu? Então eu, por exemplo, quando eu fiz o filme Joaquim Fênix, o Noela, aquela solidão dele, aquela busca, é um filme extraordinário, né? E ele está muito bem. E aquela busca, e ele terminou com a mulher, e ele está mal. E aquela solidão... Eu estava vivendo um momento muito parecido com aquilo, e o filme, enquanto eu fazia, foi me afetando, sabe? Então eu fui me emocionando junto com o personagem. Então tem uma cena que ele está no escuro, na cama, e ele vai fazer sexo com a voz, só com a voz, e ele está deitado no escuro, e ele não consegue, e ele começa a... É muito solitário, é uma cena muito bonita, muito difícil. E eu fiquei muito emocionado com o tamanho e a tessitura daquela solidão. E aí eu fui às lágrimas, né? Comecei a chorar dentro do estúdio, mas isso tudo na voz. E aí gravou-se essa cena inteira. E aí terminou a cena, o técnico falou assim... Vou procurar a cena assim que terminar aqui. Procure a cena. É no meio do filme. Ele está no quarto deitado, começa a ouvir uma tentativa de fazer sexo ou de conversar com ela.
e é de uma solidão absoluta. E aquilo mexeu muito comigo. E quando eu terminei a cena, claro, com a voz embargada, e eu acho que eu fiz até melhor do que ele, porque eu estava naquela situação mesmo, né? A minha voz estava Literalmente, com né? aquilo. Sim, e pegou em algum lugar de uma maneira que, como poucas vezes, alguma coisa me pegou. E eu fiquei muito emocionado comigo mesmo, enfim, com a situação. E aí, quando eu terminei, o técnico disse assim: ah, teve um probleminha de som, dá para fazer de novo? Eu falei: não, não dá. Nossa. Eu falei: não vai dar. Aquela E eu emoção não nunca voltaria fiz isso. mais. Nunca Não, mais! nunca mais, né? Nunca mais. Aí eu disse para ele: olha. Aí a diretora ficou assim: mas a gente tem que fazer. Eu falei: olha, cara, desculpa, vai com barulho mesmo. O barulho deve ser mínimo. Eu não vou conseguir reproduzir o que eu fiz agora. Vou fazer, vai ficar legal? Vai, mas vai ficar com aquela excelência normal. O que eu acabei de fazer é uma coisa absolutamente verdadeira e sincera, e eu não vou conseguir reproduzir isso. Então Uhum. você fica com isso que está. E a diretora foi super sensível, ela falou: não, Bretas, tudo bem. Eu entendo e vamos ficar com essa tomada que nós temos agora. E ficou. Agora, a respeito de se mexer ou não, eu sou um ator, por exemplo, que eu não me mexo no microfone. Eu sou uma estátua. O Nelson até fala: Brito, você é o único ator que não se move. Porque Toda os aquela emoção na colegas. voz e você não. Sério? Não, não. Sou capaz de fazer um cara correndo, cansado, um cara que correu 18 mil quilômetros aqui, ó. E sem mover um músculo, sem O levantar a Execução orelha. Aurora na Casa de Aquário não teve o movimento Não, corporal? não tem nada. Não. É tudo Nossa. aqui, ó. Eu não me mexo. Agora, por que, que eu não me mexo? Eu não sei nem se é uma vantagem também. Não É sei uma se é uma vantagem, né? qualidade. Porque, primeiro, você não pode se mexer muito. Por conta que você não pode fazer barulho. Então, as meninas, quando estão de brinco, pulseira, relógio, tem que tirar isso tudo. Casaco que esfregando faz barulho. Não pode ter nada disso. Celular desligado. Porque o menor barulho, os microfones são muito possantes, muito potentes. Isso vai ser tudo mixado em 5.1, sabe, em uma É verdade. qualidade absoluta. Então não pode ter barulho nenhum. E agora os colegas e as colegas se mexem, se movimentam e faz, joga o cabelo para trás, para frente, sem som, sem fazer barulho. Mas elas ficam, já vi colega até fazer tubarão dentro do estúdio. E Mas eu qual não foi me a obra mexo. mais desafiadora, Francisco, assim, para você? Olha, quando você pega um ator muito estriônico, muito careteiro, e que sempre faz malabarismos com a voz, muito rápido, isso é impossível, né? Para dublar é uma surra. Eu dublei, por Uhum. exemplo, Jim Carrey no Mentiroso, e foi dificílimo. Foi dificílimo, porque As quando você tem caras e um. bocas que ele faz. De aquelas caretas. E no É. Mentiroso, não sei se você assistiu, ou se você se lembra, é a história de um cara que é advogado, e aí o filhinho dele, no dia do aniversário, pede o pedido é que ele só fale a verdade. Então, ele é advogado, é uma das profissões que mais mentem, né? Filme Quer muito dizer, bom, por sinal. e aí tem aquela cena do banheiro com papel higiênico, que ele fica se contorcendo, ele dá Nossa, hilária. saltos. É, para você fazer Muito aquilo bom. aqui no gogó é muito Uhum. complicado. E outro que eu fiz também, que foi muito desafiador, um personagem muito desafiador, foi uma coisa que poucas pessoas viram, a não sei quem tinha 5 anos no ano 2000, que agora ele Uhum. está com 25, 20 e poucos, que era Lazy Tal. Tinha um personagem Lazy Tal, que era uma animação, um desenho, na verdade. Não era desenho, era um filme com bonecos. Passava na Discovery Kids. E, e tinha um personagem lá, tem, que é Robbie Rotten, e o Uhum. ator é extraordinário, uma série finlandesa. Eu adorei fazer, eu adorei fazer. Foi pouco visto. Ontem eu estava fazendo uma. Eu estava dando uma entrevista e o cara perguntou: e o Robbie Rotten? Nunca me perguntaram, né? Aí porque poucas pessoas viram. Mas foi muito desafiador, eu considero um dos melhores trabalhos. E eu já fiz muita coisa, né? Steve Carell, fiz muitos filmes. Fiz Pequena Miss Sunshine com Steve Carell, que era um desafio. Fiz Brokeback Mountain, que era um Nossa, desafio maravilhoso. enorme. Trabalho maravilhoso que você fez. Maravilhoso. Adorei a dublagem daquele É. filme. Muito bom. E é um filme que fala sobre essa falta de comunicação, né? E aí, quer dizer, você como dublador fazendo aquilo falado, e foi um desafio também. E era um filme que estava muito, muito visado na época, todo mundo esperando a dublagem.
Uhum. E, claro, Cavaleiro do Zodíaco, Yoga, Lancer, Stargate, fiz também, o Drauzio está lembrando, a Quanto primeira tempo dura, temporada. mais ou menos, assim, para fazer um filme? Terminar um filme inteiro, assim? Dá quanto tempo de dublagem? Bom, depende da quantidade de atores. Tem filmes que você tem 3 atores, tem filmes que você tem 2 atores, tem filmes que você tem 70 atores. Uhum. Então depende da quantidade de atores que entram no filme. Mas vão ser o número de vozes que você vai usar. Eu fiz, por exemplo, um filme que chama Bugs, né? Acho que Uhum. aqui, não sei com que nome foi traduzido, acho que Insetos mesmo. E que é um filme incrível, são 2 atores. Foi um trabalho vocal também. Isso é hercúleo, né? Uhum. Extraordinário de ter que fazer, porque foi bem complicado. Então, é uma carreira muito longa e já fiz muita coisa. Né? Então, é natural que acabo me perdendo para lembrar qual foi o filme, qual não foi e tal. E agora, como é dirigir, né? Você saber o que é dublar e agora você ter que dirigir alguém que está dublando. Muda muita coisa ou... Ah, muda, né? É bem prazeroso também, porque o ator, quando entra no estúdio, como eu te falei, não tem noção do filme. Ele não sabe sobre o personagem, ele não sabe nada. Uhum. Então, você orientar o ator e dar, por exemplo, e corrigir as inflexões. Eu estou dirigindo agora uma série, por exemplo, sobre a vida da Rainha Vitória. É Uhum. uma série que já está na segunda ou terceira temporada. É uma série belíssima, com figurinos e é inglesa, com atores britânicos, que eu adoro, né? Porque eles fazem tudo muito bem sob o ponto de vista de interpretação. As produções britânicas, os atores britânicos são impecáveis. Né? Tudo aprende teatro na escola, né? Como devia ser no mundo inteiro. Uhum. Teríamos, Sem dúvida. teríamos, teríamos cidadãos muito mais bem preparados e pessoas mais sensíveis, né? Para lidar com as dificuldades da vida. E aí eu dirijo. Então, a coisa da intenção, a ironia e essa tradução que eu estou lidando no filme é muito boa. E então é muito prazeroso você indicar, não, há uma ironia aí, porque ele está julgando essa ironia, porque ela não quer ir com ele para o castelo, eles já brigaram ontem. O ator não viu nada disso. Então, você orientar, sobretudo se o dublador está disponível, porque dubladores não estão disponíveis, né? Para Uhum. serem dirigidos, né? Tem dubladores que entram e querem fazer e, e não aceitam muito direção. Muitas vezes, atores que não vieram de teatro. Porque se são de teatro, eles sabem que a presença do diretor é fundamental. Às vezes, no teatro, você trabalha um personagem em casa a semana inteira, chega no dia que se apresenta para o diretor, e ele diz, é uma porcaria, não é nada disso. Você não É entendeu verdade. nada. O ator não se ofende. O ator quer fazer o melhor. Ele volta, começa a estudar tudo de novo e pergunta para o diretor, que caminho eu vou? O que eu faço? Como é, como é que não é? E o diretor, às vezes, dá uma orientação. Você pega livros, vai estudar, vai ler, vai entender como é que você diz aquela frase sem subestimar, por exemplo, a inteligência do público, entregando de bandeja já tudo o que a pessoa vai deduzir. Então é um trabalho mesmo de artesanal, sabe? Essa coisa, tanto na dublagem quanto no teatro, a coisa de representar, mesmo, por exemplo, na dublagem é uma coisa industrial. A gente faz 12 horas por dia e desenho animado, filme, série, programas. Os americanos fazem programas sobre tudo, né? Sobre bolos, né? Guerra de cupcake, gente que está gorda e quer emagrecer, ciganos. Eles Sim, fazem sim, sim. tudo, tudo, tudo. Makeover, maquiagem, o cara que come rato no meio da floresta, o outro que faz de tudo. E aí você tem que estar disponível também para fazer todas essas coisas. É Estava verdade. vendo, o rapaz me perguntou sobre a Rainha Vitória, qual é a plataforma, estava vendo aqui. É, é da Globosat. Então, Uhum. possivelmente é CGNT, aqui no Brasil, onde passa. Eles não quer saber onde é a Vitória. Ele deve estar na Globoplay também e tal. É uma série bem interessante. A dublagem está modesta, as falas impecáveis. Tô aqui E eu até dirijo, procurando algumas faço perguntas os que fizeram. personagens. Perguntaram aqui também se existe curso para dublagem. Existem escolas de dublagem, né? Eu não fiz, o que eu fiz é como eu te falei, eu fiz um estágio. Mas existem escolas de dublagem renomadas, tem colegas que dão aula, né? Tem alguns colegas que dão cursos curtos, dão oficina. Eu mesmo, ano passado,
dei um curso, uma oficina na Universidade Célia Helena, que é uma universidade de teatro, muito conceituada aqui em São Paulo. Eu dei um curso, uma oficina de dublagem de 3 meses para iniciantes também. Nunca tinha passado por essa experiência. E eu gosto de essa coisa de você poder transmitir conhecimento, eu acho fundamental, acho incrível. Né? Nós Qualquer temos uma pessoa vida. pode ser um dublador, qualquer voz ou não? Tem vozes que assim, não tem como. Não, qualquer voz. Qualquer Você pode voz. ter que ter uma voz, a voz. Não, qualquer voz. Você não pode, por exemplo, com relação à voz, claro, você tem que fazer um curso de teatro, né? Você tem que ser ator profissional para poder entrar na profissão. Mas com relação à voz, tem voz você vai ser encaixado em algum nicho. Você pode ter uma voz super estranha, você vai fazer desenho animado. Em algum lugar vão achar um lugar para você que a sua voz vai ser útil e tal. Agora, você não pode ter problemas de fala sério, né? Ser fanho, ter uma coisa. Não pode ter uma Como coisa. eu tenho a língua presa. Pois é, não se percebe ouvindo você falar, pelo menos Aham. não aqui. Mas então, mas tem coisas que você resolve também. Você pode resolver perfeitamente com fonoaudióloga, né? Você faz um Verdade. tratamento e corrige alguns defeitos de fala. Mas agora, negócio de voz, tem dubladores com vozes belíssimas. Uhum. Outros com vozes nem tanto, nem tão belas. No entanto, grandes atores. Então não tem a ver com beleza de voz, não, tá? Tem a ver mais com interpretação e como você utiliza a sua voz. Ó, tem mais uma pergunta aqui, inclusive uma amiga minha, produtora, ela perguntou uma curiosidade. Por que os atores só sabem do personagem na hora e se eles poderiam receber o roteiro antes? Mas isso não existe pelo seguinte, porque o volume de trabalho é muito grande, sabe? Então, entram muitos programas. Então, eu mesmo, por exemplo, num dia eu dirijo um corretor vendendo casas no Canadá, por exemplo. Em seguida, eu dirijo um desenho animado, uma animação que é 44 gatos, que é feito na Itália. Em Uhum. seguida, eu faço a Rainha Vitória. E depois, talvez, faça um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. E o volume de trabalho é muito grande, é muito grande. Não tem, na prática é impossível você distribuir, mesmo porque eles não têm o texto antes. Tem textos que saem da impressora e vão para o estúdio. A demanda é muito grande, a velocidade que isso é feito é muito grande, sabe? Então, agora, quando é um filme, por exemplo, está no cinema e vai ser dublado, aí é possível você ir ao cinema, por exemplo, e assistir. Sim, sim. Já aconteceu. Eu dublei tudo sobre minha mãe no Moldova, estava em cartaz. Então nós fomos ao cinema, o elenco que ia dublar, para ver o filme inteiro no cinema. Quando eu fui para o estúdio, eu já sabia do que se tratava. Uhum. Né? É uma história muito interessante, Sim, porque sim. eles não conseguiam achar. O personagem era uma travesti. Tem uma travesti em tudo sobre minha mãe. E eles não conseguiam achar um dublador, porque eles queriam fazer com um homem que pudesse moldar a sua voz até chegar naquele tom dela. E não achavam, testaram vários dubladores, não conseguiam achar, Uhum. nenhum ficava bom. E um dia eu estava no estúdio e eu vi o DVD em cima da mesa da diretora, eu falei, que legal esse filme, eu já vi. Vamos dublar? Vamos. Nós estamos com um problema. Eu falei, quem vai fazer a Grávida, no nome do personagem? Ela falou, pois é, esse é um problema, nós achamos ainda. A gente está fazendo teste, mas não conseguimos achar. Eu falei, posso fazer o Uhum. teste? Ela falou, você? Eu falei, posso fazer? Ela falou, pode. E eu fui lá, fiz o teste, ficou bom, peguei. E é uma coisa difícil, porque você vai fazer num tom e não pode ficar uma coisa delicada. Porque é uma pessoa de verdade. Há uma evolução daquela voz, né, da trans, do próprio travesti, para chegar naquela voz que ela tinha. E eu É fiquei verdade. estudando aquilo um tempão e fiz, eu acho que o resultado, fiquei satisfeito com o resultado, fiz uma coisa mais leve, mais delicada, e fiquei muito feliz com o resultado. E anos depois fui descobrir que não era um travesti, na verdade, é uma atriz, é uma mulher. Olha que legal. Uhum. Essa mulher fazendo um papel de travesti no filme. Então foi a primeira mulher que eu dublei na dublagem nacional, sem saber que era uma mulher que estava fazendo. E tem algum sonho ainda, algum trabalho que você tenha vontade de realizar, dublar algum ator famoso, alguma coisa assim? Ou...
Olha, Marcelo, o dia que eu parar de sonhar, morri, É entendeu? verdade. Então, minha mãe dizia que o que mantém a gente vivo e nos mantém jovem é a possibilidade de sonhar, a possibilidade de fazer planos e de executá-los. Atores, teve um, por exemplo, eu queria muito ter feito Drácula, do Bram Stoker, né? Fazendo Gary Oldman naquele papel. Porque eu já tinha feito Gary Oldman em Sangue de Romeu. Mas quando foram escalar, como começava o filme com ele velho, o cara que escalou resolveu colocar um cara que tivesse uma voz. Achou que era mais fácil colocar um dublador, excelente dublador, inclusive, fazendo ele mais velho, para depois ele fazer mais jovem. Não funciona. Porque era mais fácil um cara mais jovem fazer a voz do velho e depois ir para o seu registro natural que atravessa o filme. Mas infelizmente não fiz. Uhum. E é um ator que eu gostei muito de dublar. Eu dublei poucas vezes, dublei ele acho que uma vez, Gary Oldman. Então, é isso. Um sonho, chega a ser um sonho, porque tem quem faça e faz muito bem, né? Mas o Gary Isso. Oldman é muito legal e eu gostaria muito de fazer. E já passou alguma situação assim maluca com algum fã? Alguma situação meio constrangedora, meio chata? Ou... Às vezes algumas, né? Já tive algumas. Assim. Se não quiser responder, também não precisa, tá? Não tem nada inconfessável também. Uhum. Mas uma vez eu estava dentro de um táxi, indo para o aeroporto, e aí o motorista conversando comigo, a gente falando e tal. Eu estou indo pro. Onde eu estava indo? Acho que eu estava indo para Juazeiro do Norte. Estou indo para Juazeiro do Norte, tem um evento lá e tal. Legal, minha família de lá e tal. E eu comecei a falar, e eu acho que caiu a ficha dele, quando eu comecei a falar um pouco mais. E ele foi parando em alta velocidade na Marginal Tietê, e ele vira, de repente, ele diz, e olha para trás. E o carro começou em direção ao Rio, entendeu? Meu Deus. E aí ele voltou pro volante novamente, assustado, e ele não sabia o que ele fazia. Ele olhava para mim, se ele pediu Não tem problema, não autógrafo, se tem ele problema. A tela chorava, salva, a tela vai nos salvar. quase morri. É a história do Yoga. Nossa, Porque ele muito falou, bom. Yoga, pra você, Yoga! E olhou para trás. A tua voz é E muito aí, única, não tem como, sabe, assim, você esquecer. Eu vi um pouco, pum. é. E o legal é o seguinte, eu já ouvi o Lima Duarte falando isso, o Lima Duarte fez muita dublagem, né? Uhum. A voz é interessante porque ela vai direto para a alma, ela vai direto para o coração, ela vai direto para os sentidos, para a lembrança, para a memória. Não há o que fazer. Eu vejo séries que eu via quando eu tinha 8 anos, eu volto o menino que habita em mim, se emociona e vem e volta e não tem jeito. E a voz no telefone, por exemplo, você sabe tudo da emoção da pessoa. É Se ela está verdade. feliz, se ela está triste, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. Né? A voz, ela denuncia. Se você está diante da pessoa, não, porque a imagem, os sinais que ela pode mandar faciais para você, esses sinais podem te confundir. Uhum. Ela pode estar dizendo uma coisa muito pesada para você, com uma expressão de felicidade, de leveza, de alegria, e você não vai entender os signos, vai ficar se perguntando o que ela quis dizer com aquilo. Se é no telefone e ela fala no mesmo tom, você entende na hora. Deve ser E a difícil dublagem também você por exemplo, você teve um dia ruim, sei lá, e você vai pro estúdio ter que gravar e a cena de repente é uma cena muito feliz ou muito, sabe? Deve ser, né? atores, né? É É, meu ofício, né? é verdade. Eu me pagam para fazer isso. Então, é, inclusive eu uso muito mesmo, o meu próprio sentimento, o meu estado de espírito para servir o personagem. Olha que Entendeu? bacana. Eu tinha uma cena que eu fazia, por exemplo, no Otelo, que eu fiz Iago, e o meu Iago é meio o Yoda do teatro. Uhum. Eu sou lembrado até hoje pelo Iago que eu fiz. E o teatro é uma coisa que é feita na hora. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê nunca mais. Você pode gravar, pode filmar, não é a mesma coisa. O teatro filmado ele é frio, é mecânico. É diferente de você estar sentado. Porque o teatro é para ser ouvido, o teatro é para ser visto. Você olhar a respiração do ator. Porque é uma corda bamba, como eu disse, é um precipício. Você pode cair daquele arame a qualquer momento. E é o que o público quer. O público quer que você se esborrache, entendeu?
Então, essa coisa de manter essa tensão, você pode cair a qualquer momento, é que mantém o teatro vivo, né? É uma das artes mais únicas que existem, eu acho que é o teatro. E aí tinha uma cena, que é a cena, assim, a cena fundamental, a cena 3, no segundo ato, em que o Iago, não sei se você conhece a história do Iago, mas ele é um soldado que serve um general, um herói de guerra há muito tempo. Esse herói é um herói dele, é um ídolo dele, desse Iago, e surge uma vaga de tenente, então de Shakespeare, né? Surge uma vaga para tenente e o Iago prontamente se coloca e pede a vários padrinhos em Veneza, que vá até lá, isso assim, no século XV e tal, que vá até lá e fale para o Otelo para dar um lugar para ele, está lá anos limpando bota, lutando lado a lado, e ele simplesmente, na hora de dar essa vaga, ele dá para um concursado, vamos dizer assim. Um estudante que tinha feito vários cursos de militares, e lá, e dá para ele. O Iago fica traído. Se sente absolutamente traído, e todo aquele amor que ele nutre pelo Otelo, aquilo vira uma raiva, vira um ódio pela injustiça. Ele se sente injustiçado. E ele mentalmente, ele tem uma capacidade cerebral muito maior do que a do Otelo. Ele é muito mais inteligente e astuto do que o Otelo, que é um grande vilão, é um grande guerreiro, um herói físico, força física, estratégia e tal. Mas é outro tipo de inteligência. E ele fica com essa ira. Então, nessa cena, a cena 3, é a cena em que o Iago muda a chave. Porque ele dá uma última chance ao Otelo, ele dá uma última chance para que o Otelo receba e o ame, e o Otelo rechaça ele mais uma vez como se ele fosse um pano de chão, ele fosse nada. E aí, o que agora a vingança dele? É plantar na mente do Otelo, o Otelo negro se casa com uma menina de 16 anos, filha da aristocracia veneziana, loira, de olhos azuis, e o Otelo tinha aquele sentimento de ser criticado, de preconceito e tal. E ele pega o Otelo aí. E nessa hora, e como é que ele pega? Plantando a semente do ciúme no coração do Otelo. Colocando a dúvida no coração do Otelo que era muito bonita, trairia ele. Que ele ficasse atento. Ele já tinha uma propensão para isso. E a cena qual era? Ele começava a falar de si mesmo. O Iago é o maior vilão de todos os tempos do Shakespeare. É o personagem de Shakespeare que mais fala, que mais tem texto. Isso, é. Mais que todos os outros. E aí chega esse momento, ele vai plantar isso, ele fala de si. Eu penso em mim. Ele fala, a famosa frase, ele fala, o ciúme é um monstro de olhos verdes que devora a mão de quem o alimenta. A grande frase do espetáculo é. E aí, o Otelo, ele fala, mas quem estava falando isso? Ele fala assim, eu tenho medo que a minha esposa me corneie e tal. Toda vez que eu fazia isso no ensaio, o diretor, Marco Antônio Rodrigues, na plateia, dava uma gargalhada bem sacana. E eu, no personagem da minha cabeça, eu estava apoiado, estava sofrendo muito. Porque, para mim, tinha criado uma historinha que ele estava abrindo a mão desse amor pelo Otelo para destruí-lo, para levar ele à destruição. E ele ria todas as vezes. E um dia eu fiquei muito bravo e virei para ele e falei assim, Marco, por que você ri nessa hora? Toda vez que eu vou fazer, porque eu estava ali chorando, sofrendo, toda vez que eu falo como, vai cair uma gargalhada. Aí ele ficou meio espantado, eu estava perguntando isso, engoliu o riso na hora e falou, isso é engraçado, isso é muito engraçado. Ele foi corneado. Cara, quando chegou na noite de estreia, na mesma cena, que eu estava no auge da emoção, do sentimento, plateia lotada, 300 pessoas, silêncio. Era uma cena muito íntima, o público muito próximo. Eu digo a frase, eu também já fui corneado. A plateia desaba numa gargalhada. A mesma gargalhada que o diretor dava todos os ensaios. Muito bom. Aquilo gerava dentro de mim uma raiva. E o que eu fiz? Eu passava a usar aquilo como fator de humilhação do Iago. Olha que legal. E aí, porque eu me senti humilhado, as lágrimas então brotavam muito mais, e era a humilhação do Otelo, né? E aí a raiva, a vingança,
nascia com muito mais facilidade e o público entendia. E o Iago, esse personagem, ele vai dividindo com o público o próximo passo da canalice dele, do que ele vai fazer, como ele vai destruir a vida daquelas pessoas. E Oh, é bacana, sensacional. bacana. Já acho que já falta Então, 5 minutos só para terminar a nossa live. vai. Antes que termine aqui assim, só solta porque eu tenho recebido muita solicitação para ouvir um pó de diamante, sabe? Então, assim, a gente Sei, continua sei. com o papo, só que se terminar aqui, eu já vou ter realizado o sonho aí da galera. Tá bom. Prepare-se, então. Prenda a respiração. Lá vai, hein? Hora de diamante! Nossa, Trovão, agora, ataque! Vamos. você é inesquecível, cara. Você é o mestre. Ah, E, assim, gostaria de agradecer. Foi sensacional, né? Eu já esperava que fosse assim. Tem tanta coisa ainda que eu queria conversar, mas aí de repente fica para outra live. tá. E você é um ser humano fantástico. Quero que as pessoas, Ah, né, conheçam mais. Foi essa a minha intenção. E você é o amor, amor em pessoa. Só basta ir no seu perfil, olhar suas lives e seus vídeos e é fácil de ver isso. E seria tão fácil, tão a vida seria mais fácil se as pessoas levassem o amor, né, para a vida delas, em tudo, né? O amor está em tudo. Eu não entendo porque as pessoas falam tanto de amor e odeiam algumas pessoas, por exemplo, sabe? Odeia uma pessoa transexual, sei lá. E eu não entendo isso. O amor é Deus, o amor é tudo, né? E odeia o diferente, né? exato, Odeia o que é diferente dela, né? E o diferente da gente necessariamente não é uma coisa ruim. Só é diferente, exato. sabe? Não significa que seja ruim. Nós estamos vivendo um tempo absolutamente falta de amor, né? E Total. fora do amor não há salvação, sabe? Não há salvação. Se não for através do amor, não for através da arte, do belo, a gente só vai se estrepar. Infelizmente, estamos vivendo um tempo de muita raiva, de muito ódio, e eu acho que a gente tem que falar mais sobre amor, Sem dúvida. fazer mais amor, dizer mais sobre amor, mais poesia, mais beijos, mais música, mais arte, mais delicadeza, mais respeito com o outro, sobretudo os outros que são diferentes de nós. Tá? O próprio Jesus, que tanto se fala em nome de Jesus, era um diferente, né? Era um outsider, era um comunista, era um cara que falava de amor numa época que Roma só sabia de dinheiro e de explorar os outros, né? E foi morto por conta disso, mataram. Um cara que dizia, tem coisa mais subversiva que amar uns aos outros, como eu vos amei, né? E Amar estava ao próximo sempre como a si com as mesmo. minorias, né? Ele ficava sempre com as E minorias. pobre, e pobre, andava só com marginal, prostituta,